Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Notícias, é sempre um prazer muito bem lhe informar. Se você é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, deixe seu like. Apoiador da ex-primeira-dama Michele, compartilhe. Se você é patriota de direita, ative assim o sininho das notificações. Informação de qualidade, opinião sincera, tudo baseado em fatos reais, você só encontra aqui no nosso canal. É Urgente Brasil. Bom, vamos trazer para vocês aqui luto no judiciário. Isso mesmo, luto no judiciário, e essa notícia reverbera no Brasil e em todo o mundo. Ministro acaba de falecer. E mais, FBI entra na jogada no caso Felipe Martins e o desespero toma conta do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eles não esperavam isso. Donald Trump fez o que eles menos esperavam, uma jogada de mestre. Antes de eu trazer todos os detalhes sobre essas notícias, acompanhe o que aconteceu no dia de hoje e é notícia em todos os principais jornais do Brasil. Vamos descobrir quem foi o culpado por atentar contra Jair Messias Bolsonaro. Quem foi o mandante de Adélio? Quem será, pessoal? O Brasil vai descobrir quem mandou matar o Bolsonaro, e isso tem uma relação com o PT mais próxima do que você imagina. A história começa com esse cara aqui, o Rodrigo Melo Teixeira. Ele foi nomeado delegado superintendente da Polícia Federal pelo Fernando Pimentel, que era governador de Minas pelo PT. Em 2018, o Rodrigo Teixeira estava no cargo e em Juiz de Fora, em 2018, o Bolsonaro levou a facada. Quem investigou o caso? Esse petista nomeado por um governador do PT. O assassino foi facilmente identificado, Adélio Bispo, que era afiliado ao PSOL e se identificava como um esquerdista moderado, muito diferente, por exemplo, do Charlie Kirk, que todo mundo fala que é da extrema direita. E foi esse cara aqui, indicado pelo PT, que investigou Adélio Bispo e falou que ele agiu sozinho, que ninguém mandou Adélio Bispo matar o Bolsonaro a facadas, sendo que Adélio Bispo é um pobre coitado. Mas calma que piora, o Lula, sempre ele, indicou esse mesmo cara que investigou as facadas do Bolsonaro para ser da Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, no seu terceiro mandato presidencial. E tudo isso é uma mera coincidência. O vagabundo é indicado para o governo de Minas pelo PT, investiga as facadas do Bolsonaro e não acha nada, ninguém sabe quem mandou matar o Bolsonaro, e como recompensa, quem indica ele para o governo federal? O Lula, faz o L. E o PT sempre está metido com roubalheira, uma operação da Polícia Federal que investiga 17 pessoas que foram presas, também investigou esse camarada aqui, que foi preso, acusado de desviar 30 milhões de reais em contratos para proteger empresas que desmatam o meio ambiente. O mesmo PT do L, que protege a Amazônia, que falou que o Bolsonaro queimava a Amazônia, que o Salles era um demônio. E esses mesmos caras indicaram um sujeito que foi preso por beneficiar empresas que querem desmatar. E esse mesmo sujeito não quis descobrir, talvez por vontade própria, quem mandou matar o Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro já passou por 4 cirurgias e diversos internamentos, e ninguém se importa, ninguém quer saber quem mandou matar o Bolsonaro. Afinal, ele é de direita, não pertence a essa patota. Mas agora que prenderam esse bandido que deixou de investigar a maneira como o Bolsonaro foi quase morto, está aberta a porteira para a gente realmente descobrir quem mandou matar o presidente Bolsonaro e fazer justiça pelo Brasil. Eu quero muito que você compartilhe ao máximo esse vídeo. O Brasil... É isso mesmo, pessoal. Agora o Brasil vai saber quem realmente foi o mandante de tudo que aconteceu contra Jair Messias Bolsonaro. Sabe por quê? Vamos descobrir. Porque a casa deles caíram. O delegado que estava envolvido em todo esse caso, o delegado que estava ali, agora está preso.
E ele não vai querer ficar preso sozinho, ele vai delatar. A casa caiu para Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-general entrega a cabeça de Lula para os Estados Unidos. Acabou. Agora não tem mais para onde ele escapar. Mais um escândalo da esquerda sul-americana. Tá aí, ó. Um general venezuelano com medo de ser preso lá nos Estados Unidos, pegar prisão perpétua, afirma que o regime venezuelano financiou várias campanhas aí da América do Sul de líderes de esquerda, entre eles, quem diria, né? Surpresa zero, Lula da Silva. Dá uma olhada aí. Hugo El Paulo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, extraditado para os Estados Unidos em 2023, detalhou ao Departamento de Justiça americano o financiamento de campanhas e projetos ideológicos em outros países. Petro, Lula, Evo Morales. Nomes clássicos da esquerda não faltam. Assunto para o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai nos atualizar aqui sobre toda essa história. Eu poderia, inclusive, Ivan Kleber, resumir esses nomes colocando só Foro de São Paulo para encurtar aqui o caminho, para colocar de atalho. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Mas segundo essas fontes, então, inclusive aí o portal Objective publicou esse documento que a gente está vendo na tela, que a nossa direção gentilmente disponibiliza, e ele fala de um financiamento à extrema esquerda, que o regime, ele estaria contribuindo para entregar documentos que mostram um financiamento, uma rede internacional do chavismo para grupos de esquerda na América Latina. Em seu depoimento, Hugo El Pollo explicou que a petrolífera estatal venezuelana PDVSA funcionava como um grande caixa preta do socialismo bolivariano, um poço sem fundo de onde eram irrigadas campanhas políticas, veículos de comunicação, simpatizantes e projetos ideológicos fora da Venezuela. Abre aspas. O governo venezuelano financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda em todo o mundo há pelo menos 15 anos, escreveu Carvajal em um documento enviado ao juiz. E ele listou nomes e países. Geisiane, você está pronta? Posso trazer a escalação aqui? Vamos lá, então. Começando por Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil. Olha, pessoal, Lula da Silva está envolvido neste escândalo internacional. Fernando Lugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Manuel Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, o Movimento Cinque Stelle, na Itália, e o Podemos, na Espanha. Segundo Carvajal, todos eles receberam dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Carvajal sustenta que a operação de financiamento político internacional continua sob Nicolás Maduro, que, segundo seu depoimento, manteve essa prática como parte de sua política externa quando ainda era ministro das Relações Exteriores do chavismo. Pessoal, vale também dizer que o filho de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, aliado de Lula, acaba de ser preso após ter seu nome aí, sabe na onde? Colocado na lista vermelha da Interpol. Maduro já está caindo. Lula deve ser o próximo. E a América Latina vai se ver livre de seus ditadores. Está com muito medo, desesperado para fazer um acordo com os Estados Unidos, mas esse acordo não virá. Eu penso que chegou a hora de ele pagar o preço por todas as atrocidades que ele tem praticado contra o povo venezuelano. Sobre essa questão do Maduro e Donald Trump, quando a gente vê o que tem acontecido, né, a gente lembra que não há mal que dure para sempre. Hitler, Mussolini, por exemplo, acharam que iriam dominar o mundo na sua megalomania insana, que ninguém poderia contê-los. Eles acharam isso. O Maduro, em algum momento também, achou que poderia implantar uma ditadura atroz na Venezuela, massacrar o seu povo, produzir milhões de imigrantes saindo do país na miséria, na fome. Ele achou, porque é um insano megalomaníaco, provavelmente psicopata, ele achou que a hora dele de prestar contas não iria chegar. Mas a hora chega, né? E eu penso que a providência divina, inclusive, tem atuado nisso, né? O povo venezuelano não merece passar por tamanho sofrimento nas mãos de um lunático, insano, louco. Então, o governo americano, se sensibilizando com essa situação do ponto de vista humanitário, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de geopolítica internacional, inclusive, resolveu interferir nessa situação. Eu acredito, inclusive, que a ação do Donald Trump na Venezuela será cirúrgica. Não é à toa que o Maduro está se escondendo em um bunker, né, no subsolo, porque ele sabe que existem alguns drones que não são detectáveis, né, pelos sistemas de defesa que os Estados Unidos têm,
que pode mandar uma missão diplomática à Venezuela. E achando Maduro, você já imagina o que vai acontecer. Então Maduro está com muito medo de... Pegando Maduro, com certeza vai pegar também Luiz Inácio Lula da Silva. Urgente, pessoal. FBI entra com tudo. Entra em cena no caso mais temido por Alexandre de Moraes. O FBI iniciou uma investigação sobre uma falsificação em um documento que teria embasado a prisão de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A informação foi divulgada pela defesa de Felipe Martins, representada pelo seu advogado Ricardo Fernandes. Segundo o advogado, há indícios de manipulação em registros migratórios apresentados no processo, e tanto autoridades americanas quanto brasileiras apuram como o documento fraudado teria sido criado e utilizado. O caso ganhou força após o governo dos Estados Unidos confirmar oficialmente que Felipe Martins não entrou no país na data mencionada pela acusação. Urgente notícia que viraliza em todo o mundo. Ex-ministro reconhecido mundialmente traz aí um luto ao judiciário mundial. Ex-ministro do Japão, Toshimi Maiaruchi, morre aos 101 anos. É a notícia de hoje. O ex-primeiro-ministro do Japão morreu aos 101 anos. Ocupou o cargo de 94 a 96 e ficou conhecido por pedir desculpas para vítimas asiáticas por agressão durante os tempos de guerra. À frente de uma coalizão heterogênea entre o conservador, Partido Liberal Democrata e o seu próprio Partido Socialista, o político de sobrancelhas espessas governou durante um período conturbado que incluiu o devastador terremoto de 1995 no oeste do Japão e o ataque de gás sarin realizado pelo culto apocalíptico no metrô de Tóquio. Pessoal, infelizmente um luto no judiciário mundial. Ninguém esperava que isso pudesse acontecer. E a permanência de Alexandre de Moraes no STF, pelo jeito, está no fim. É inadmissível o ministro permanecer no Supremo Tribunal Federal, é o que diz a notícia. Eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem saída. Ele será, sim, responsabilizado. Ele é o vice-presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, teoricamente assumiria daqui a algum tempo a própria presidência, mas eu não acredito sequer que ele tenha condições de permanecer agora. Esse impeachment do Senado, que já deveria ter sido, pelo menos, endereçado, pelo menos deveria ter sido acolhido para que o afastasse do Supremo Tribunal Federal durante as investigações, que esse é o trâmite normal. Se não acontece é porque o Senado Federal hoje não é um Senado que nos representa. Teremos eleição de 2/3 de renovação, é verdade. Mas eu te pergunto, Paulo, será que o Brasil aguenta até as eleições de 2026 com o ministro sancionado e agora provavelmente investigado aqui criminalmente nos Estados Unidos, e até mesmo com todas as denúncias do Tagliaferro, da Vaza Toga, de tudo isso que a gente já sabe hoje das irregularidades, das ilegalidades, das inconstitucionalidades que foram cometidas, que são crimes de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes? Eu digo para você, eu acho que ele não teria mais condições sequer de estar conduzindo esse julgamento, que agora vai chamar outras turmas, porque é um relator suspeito. E, no mínimo, é um relator que já demonstrou falta de equilíbrio, já demonstrou desde aquele dia aqui em Brasília, aí na tua cidade, Paulo, ele naquele evento que aconteceu, promovido pelo simpósio do STF, ele disse, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Falando isso aos risos ao lado do Toffoli, semanas antes do 8 de janeiro. É alguém que já demonstrou que não poderia estar conduzindo esses processos, Paulo. Vamos ver se o Brasil aguenta Alexandre de Moraes até as eleições do ano que vem. Eu acredito que não. É isso mesmo, pessoal. Alexandre de Moraes vai cair o mais rápido possível, ou seja, não vai durar muito tempo no seu cargo. Ou ele cai, ou ele pede para sair, porque ele já está na lista vermelha de Donald Trump. A Lei Magnitsky foi só o começo.
É só uma pitadinha de tudo que Trump ainda tem para colocar em cima de Alexandre de Moraes, e ele vai pagar muito caro por tudo que ele fez contra Jair Messias Bolsonaro, contra o Brasil, contra a nossa democracia e Constituição.